Para concluir, então, nós vimos nos exercícios anteriores que a equação diferencial de equilíbrio vale sempre e independe das condições de contorno. O que muda de um sistema para o outro é o carregamento e as condições de contorno, mas a equação diferencial que rege o equilíbrio do sistema é sempre a mesma. Nós vimos também que o número de condições de contorno que nós precisamos estabelecer depende da ordem da equação diferencial. Equações de ordem 1 precisam de uma condição de contorno e equações de ordem 2 precisam de duas. E a pergunta interessante é: o que é condição de contorno? Condição de contorno é o que eu conheço a priori, o que eu já conheço quando eu começo a resolver o exercício. Reações nos suportes não são conhecidas. Nós precisamos calcular as reações para determiná-las. Então, reação não pode ser estabelecida como condição de contorno. Nós vimos que ao resolver as equações diferenciais, nós automaticamente recuperamos essas reações do sistema. Então, essa é uma maneira que nós podemos usar para checar se o que nós estamos resolvendo está correto. Comparar a solução da equação diferencial com os resultados previstos das equações de equilíbrio do corpo. Outra pergunta interessante também é onde essas condições de contorno estão localizadas. As condições de contorno localizam-se nos contornos do problema, nos limites do meu domínio, nas extremidades do corpo. Portanto, condição de contorno é o que eu conheço em x igual a zero ou x igual a L. E nós vimos também que o sinal dos carregamentos externos e das condições de contorno devem respeitar a nossa convenção de sinais da resistência dos materiais. Nós deduzimos as equações diferenciais com base na nossa convenção de sinais. Então, os carregamentos externos e as condições de contorno têm que respeitar a nossa convenção de sinais. Tudo bem? Aqui eu mostro uma tabela com alguns exemplos de condições de contorno com sistemas carregados axialmente, tanto por forças quanto por torques. Aqui nós temos os elementos carregados por forças axiais. A equação que rege esses problemas é a equação da força axial, dN dx igual a menos Pzinho de x. E a condição de contorno é o que eu conheço ao começar a resolver o problema. Nesse primeiro caso, a barra está engastada em B, com uma força pontual em A. A condição de contorno é N em x igual a zero igual a menos Fxa. Veja que é uma força entrando na face esquerda, então o sinal é negativo. No segundo caso, nós temos uma barra engastada em A e carregada em B. A força em B é uma força axial para fora, positiva. Então, a minha condição de contorno é N em x igual a L mais Fxb. E no terceiro caso, eu tenho uma barra engastada em A e livre em B. Não tenho nenhuma força pontual sendo aplicada na extremidade. Então, a condição de contorno nesse caso é o N em x igual a L igual a zero. Para os torques, eu vou ter a mesma coisa. Para eixos, a equação que rege a equação de eixos, dtζ dx igual a menos tzinho de x. No primeiro exemplo, eu tenho o eixo carregado em A e engastado em B. Esse torque está entrando na face esquerda, então a condição de contorno é o T em x igual a zero igual a menos mxa. No segundo caso, o torque está para fora, T em x igual a zero é mais mxa. E no terceiro caso, o nosso eixo está engastado em A e livre em B. Então, o torque em x igual a L é zero. E aqui eu tenho alguns exemplos de vigas. Nesse primeiro caso, eu tenho uma viga biapoiada, tenho duas forças de reação, uma no apoio em A, uma no apoio em B. Veja que as forças de reação são desconhecidas, então eu vou admitir como condição de contorno os momentos sendo aplicados em A e B. Então, o momento em x igual a zero é menos mza, menos porque ele está no sentido contrário ao da nossa convenção de sinais da Resmate, e o momento em x igual a L é mais mzb, mais porque esse está no sentido positivo da face direita da nossa convenção de sinais. Nesse segundo exemplo, a nossa viga está engastada em A e carregada em B, então as condições de contorno são os dois carregamentos que eu conheço na extremidade livre. V em x igual a L é menos Fyb, e o M em x igual a L é mais
MZB. E no terceiro exemplo, a nossa viga está carregada em A e engastada em B. Então, as condições de contorno são os dois esforços que eu conheço na extremidade livre. V em x igual a 0 é mais FYA e M em x igual a 0 é menos MZA.